A Descoberta do Amor, pela equipe espiritual de Karbar Schutel. Psicografia Helena Maurício Craveiro Carvalho. Às amigas Érica Adão Henriques, Maria Luísa Piotto, gratidão e carinho. Uma explicação. Minha experiência mediúnica vem desde 1970, quando estava matriculada no curso de Educação Mediúnica de um centro espírita nesta capital. Remonta a essa época meu contato com dois espíritos instrutores, Menezes e Osvaldo, que me assessoraram nos estudos, embora sempre tinha havido outros, cuidando do resguardo do ambiente. São ligados ao espírito Karbar Schutel, a quem chamam carinhosamente de mestre. Schutel sempre supervisionou nossa atividade. No início, foram treinos de psicografia, que depois evoluíram para reuniões de estudo com hora marcada. Karbar nos sugeria as obras a estudar, a partir das de Kardec, e aparecia com frequência durante os estudos para avaliar e opinar. A partir das pesquisas bibliográficas, punha-me a escrever sobre o tema estudado, enviando artigos e reportagem para os jornais espíritas. São desse tempo as colaborações, durante 7 anos seguidos, nas edições dominicais do Diário do Grande ABC. A matéria publicada na Coluna Espírita era produzida sob inspiração e vigilância desses mentores. Lembro-me de que Schutel recomendava sempre a escrita simples, sem preciosismos, principalmente nas plaquetas dedicadas às escolas de educação mediúnica. Era habitual o comparecimento de Karbar ao cair da noite, para avaliar o que havíamos produzido pela manhã. O primeiro volume que psicografei foi o Deus Castiga?, que atualmente encontra-se no Prelo, FEESP, para uma segunda edição revista e ampliada. O segundo, O Retorno de Martirne, Lake, 1976. As histórias que me foram ditadas vinham com a recomendação. Eram novelinhas para o estudo da reencarnação. Capítulo 1. Naquela manhã paulistana, de fim do ano de 1952, Amélia, estremunhada, levantou-se com dificuldade devido à forte dor nas costas. Estivera na noite anterior costurando umas roupas para as crianças até altas horas, e a máquina de costura lhe acarretava sérias consequências para a coluna vertebral. Era de praxe, no entanto, a valentia matutina, aquela coragem que raramente a abandonava e o gosto decisivo pelas lutas contra as dificuldades do lar e da família. Seu marido, João, habituara-se com essa valentia, esse traço nobre. Jamais a surpreendera em queixumes. Dói-me aqui, dói-me ali. Em termos de reclamações, não havia mulher em casa. Assim, vangloriava-se ele aos colegas de fábrica, sempre tão enredados em tramas de doenças e principalmente de desajustes provindos de falatórios e disse que disse entre suas esposas e mulheres da vizinhança. Ele considerava tudo aquilo indício de má educação e se proclamava com vaidade homem feliz. É verdade que certa vez assistira perplexo a um enlace desassombrado de parte da companheira. Sua pequena filha Aurora, de pouco mais de 6 anos, fora perseguida por um rapaz desequilibrado, de família vizinha, o qual a colocara em pânico, pelas ameaças descabidas de caráter menos digno. A criança, temendo uma repetição dessas agressões verbais, recusara-se a sair à rua durante largo tempo, ocultando-se, apavorada,
quando escutava a voz tonitruante do vizinho agressor, temendo que o imprudente lhe invadisse a casa, executando as ameaças e os desmandos. Nessa ocasião, sim, corajosamente, a mulher tomara todas as providências cabíveis, que ele testemunhara atônito, mas cordato, com um mero espectador. Como foi que vocês resolveram aquele caso com sua menina e o rapaz vizinho, ô Moreira? Perguntaram-lhe os colegas. Minha mulher tomou uma atitude correta, sabe? Foi diretamente ao moço e convidou-o a vir à nossa casa e almoçar conosco. Após se entreolharem, a gargalhada espolcou de todos os lados. Depois, as perguntas intempestivas. Ora, que é isso? Por quê? Ele não estava ameaçando sua filha? Por isso mesmo. Minha mulher insistiu. Eu também dei o contra no princípio. Que bobagem! Era eu, hein? Ah, comigo também não havia de ser assim. Nem comigo. Então a pessoa persegue um membro da família e eu ainda vou ter paciência? Vou ter dó? Convidar para almoçar? Os comentários dos colegas eram drásticos. Não se conformavam com aquela atitude que classificaram como tola, absurda até. Mas João, intimamente agastado com aquele julgamento apressado, explicou-lhes com voz um tanto alterada. Esperem, deixei que Amélia tomasse conta de tudo porque tem bom senso. Os companheiros ainda não se conformavam. E você chama isso de bom senso? Agradar o indivíduo que persegue a própria filha e ameaça a sua segurança? Alguns fizeram coro. Ah, assim também não. Nervoso, Moreira levantou as mãos para a pequena assembleia e explicou-lhes. Calma. Vocês estão acostumados a ver todo mundo reagindo aos trancos e barrancos, retribuindo na mesma moeda, não é? Se o indivíduo pede, a gente dá o troco, falou um deles, afoitadamente, aguardando a gargalhada geral. Depois continuou com voz divertida. Ou você quer que a gente dê uma de bonzinho? Agastado, Moreira interrompeu-o secamente. Respondam-me então. O que acontece com essa atitude? Todos quiseram responder simultaneamente. No mínimo morre meia dúzia. Ah, já se sabe. É uma verdadeira mortandade. Mortos e feridos por todos os lados. Moreira, contendo-se a custo, diminuindo o tom de voz, disposto a acabar com o clima de desrespeito, continuou. E vocês consideram isso uma solução? Os companheiros voltaram à algazarra. Que solução? O outro reforçou. Quem está procurando isso? Retornou o primeiro. Para quê? O outro adicionou. Partir para a ignorância. Eis o que resta para a gente num caso destes. Moreira nada dizia, esperando que descrescesse o vozeamento. Aos poucos, diminuíam os apartes e os rostos voltavam a fixar a fisionomia séria do companheiro, contendo-se com dificuldade. Finalmente, pôde prosseguir. Vocês só sabem dizer que não toleram, que não permitem, e as coisas do mesmo naipe. E o que você esperava? Aventurou-se, desenchabido um deles. Os outros interessados subitamente pediram silêncio para a fala do colega. Mas se não tomarmos uma atitude que possa interromper essa loucura toda, em lugar do ponto final, só conseguiremos agravar a situação. Nunca chegaremos ao alívio, à paz. Moreira escolhia as palavras, fazendo-se muito digno. Os homens se entreolhavam e alguns principiaram a sacudir a cabeça, como se estivessem entendendo e aprovando. Satisfeito com a reação, o operário inflou o peito e continuou procurando os vocábulos acertados.
para definir bem seu ponto de vista. Gostava de falar difícil, utilizar termos inusitados. Cada franzida de sobrolhos evidenciando falta de compreensão imediata, traduzia-se para ele numa pequena vitória interior. Sentia-se mais preparado que a maioria. Não foram em vão aqueles anos de infância e pré-adolescência passados no lar do médico bondoso, enquanto sua mãe cozinhava para a abastada família mineira. Habituara-se à mesa farta e à linguagem mais rica, num contraste brutal com as dos que viviam lá fora. É evidente que não podemos confiar totalmente numa pessoa assim, continuou ele. Daí o bom senso de minha mulher funcionando novamente. E o que fez ela? Perguntaram todos a uma só voz. Satisfeito com a ampliação do interesse, o condutor da palestra explicou triunfal. Foi convidar também sua mãe. E sabe por quê? Continue, pediu um deles, como se o fizesse por todos. Porque a Amélia suspeitou que o rapaz não tivesse boa saúde mental. E para evitar qualquer reação violenta e inesperada, achou interessante levar a mãe também. E daí? Arguiu o companheiro. Resultado positivo. Tornaram-se nossos amigos. Depois de uma pausa, prosseguiu. O jovem era, de fato, deficiente. Isso a boa senhora explicou-nos com detalhes. E tratado assim, com carinho, inclusive por nossa filha, que também foi preparada para desculpar suas atitudes e tornar-se bastante solícita com ele, tudo voltou à calma anterior. Que final de história de fadas, brincou o mesmo aparteador, sorrindo e batendo nas costas do companheiro, enquanto todos se dispersavam, cada qual para o seu setor. Pois a sirene conclamava-os para o trabalho, coincidindo com o término do pequeno debate. Quem o ouvisse falar assim, elogiosamente, da boa esposa, diria tratar-se de alma bastante evoluída e defensora também das mesmas convicções de Amélia. Entretanto, a revolta contra tudo e contra todos acompanhara-o sempre. Aquela vida sacrificada de operário, aquela insegurança contínua, o temor do desemprego súbito, a carência do fundamental, com frequência, e não somente o supérfluo, constituíra constante fonte de reclamações veementes, agora sufocadas por um breu súbito. Depois de anos de inconformismos e pronunciamentos intempestivos que terminavam por gerar em casa um clima de conflito, Moreira finalmente aprendera a controlar-se, guardando entre os lábios cerrados a força de uma obstinação raivosa e inflexível, toda a revolta que expandira sempre, até ali, ao sabor dos mínimos estímulos. Um rancor mudo passara a assombrar-lhe a mente, reduzindo-o a uma figura de aparência. Gostava de fazer-se superior, fino, e entre esses testemunhos demonstrava continuamente aos colegas a compreensão profunda sobre assuntos espirituais que não endossava, mas também não contradizia, para não contrariar a esposa, desde há muito cultivadora dos conhecimentos e normas espíritas, fato que a subsidiava nas resoluções evangélicas e vitoriosas em termos de existência. Ele ficava intimamente insatisfeito, sentindo-se lesado na sua força de chefe de família, com aquela mulher a comandar tudo, sem parecer que o fazia a deliberar e convencer todos, inclusive ele mesmo, que terminava por dar-lhe razão. Os anos de convivência fizeram-no envergonhar-se de ser como até ali havia sido e passar a um comportamento menos prolixo em queixas e reclamações.
já não tinha coragem, como antes, de chegar à esposa com a crítica veemente ao colega promovido de súbito para um cargo mais rendoso, o qual, no seu modo de entender, nada fizera para merecê-lo. Sua revolta agora ficava represada e apenas uma exasperação surda acompanhava seus gestos pesados e grosseiros. A mulher já o entendia e, fazendo sinais aos filhos para que deixassem papai sossegado, procurava amenizar aquelas constantes tempestades internas que, por seu empenho, não chegavam mais a exteriorizar-se. Com tal contenção nas horas de crise, a atmosfera espiritual da casa melhorara sensivelmente. Isso transmitia a Amélia um agradável sabor de vitória. As discussões e murros sobre a mesa, os berros intempestivos, toda a barulheira advinda dessa explosão de inconformismo havia sido erradicada. No panorama ameno, permanecia agora apenas a garrulice natural das crianças. Apesar dos estímulos grosseiros que o ameaçavam com frequência, o próprio chefe de família sentiu-se gratificado por essa disciplina velada. E, pelo menos exteriormente, no seu comportamento social, revelava desde algum tempo uma imagem bastante aceitável. Era respeitado no trabalho, conquanto não conseguisse disfarçar bem a revolta surda e a inveja profunda dos patrões e dos colegas que ocupassem postos mais significativos. O fogareiro de álcool, aceso àquela hora da madrugada, fazia sua oferenda modesta à luta do casal, que se iniciava diariamente com o mesmo ritual. Moreira dispensava o pão, proferindo o café puro, pois logo mais se disporia encorajado perante o prato de comida que sua velha mãe, vizinha da fábrica em que trabalhava, oferecia-lhe no horário do almoço. Amélia chamou-o. João, está pronto, venha! O marido, contudo, não lhe respondeu. Chamou-o novamente. Silêncio. Veio até a porta do quarto, onde escutou um rumor que não conseguiu identificar. O que viu no quarto, porém, assustou-a, deixando-a como que petrificada. — Que é isso? — gritou.